No Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 20, verso de número 21. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Nós vamos ler João 20, 21 e depois Mateus 28, do 19 ao 20. Coloca para mim a regressiva aí da pregação, por favor. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, verso 21. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: Jesus disse outra vez: paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Agora Mateus 28, verso 19 ao 20. Mateus 28, verso de número 19 até o verso de número 20. Diz assim, pode pôr na tela aí, por favor, Mateus 28, verso de número 19 até o verso de número 20. Obrigado, Deus abençoe. Já está aí na tela? Eu vou esperar. Mateus 28, 19 e 20. Isso. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Pai, fala conosco nessa manhã, através da Tua santa palavra, Senhor. Ministra os nossos corações. Que o Senhor, mais do que ninguém, querido Espírito Santo, faça com que essa palavra não fique apenas nos nossos ouvidos, entre na nossa mente e desça no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, não sei se é bom começar um sermão assim como, pastor, dizendo o que eu vou dizer agora. Essa é uma palavra que muitos não gostam de ouvir, porque ela não é uma palavra que vai falar apenas sobre nós, mas ela é uma palavra que vai falar também sobre o nosso próximo. E infelizmente nós estamos vivendo um momento nas nossas igrejas que nós viemos à igreja com a expectativa do que Deus tem para mim. O que o Senhor vai fazer? Qual é a promessa que vai ser entregue? Qual é a bênção que eu vou receber hoje? Mas não é porque no decorrer desse sermão nós vamos falar sobre o nosso próximo que isso também não é bênção. Porque Deus não nos levantou apenas para sermos bênção para nós mesmos, mas Deus também nos levantou para nós sermos bênçãos para aqueles que estão perto de nós. Na realidade, eu acho que isso é o grande sentido de ser bênção. Ser uma bênção é ser bênção para o outro. E nós estamos chegando ao fim dessa série de mensagens que se chama Jesus. E para que a gente relembre, nós falamos nessa série de mensagens no primeiro domingo que Jesus vive, lembra? Que Jesus vive. E eu vou relembrar com vocês, porque vocês vão guardar isso no coração de vocês. E nesse domingo que nós falamos que Jesus vive, nós tratamos o assunto que, se Jesus não tivesse ressuscitado, irmã Lena, a nossa fé era vã. Só existe igreja, só existe reunião do corpo de Cristo porque Jesus ressuscitou. E nós podemos nos reunir aqui com vários propósitos,
Não tem problema. A gente pode marcar aqui uma noite da vida financeira dos empresários e buscar, prosperar. Mas independentemente disso, às vezes as pessoas esquecem que o Jesus que ressuscitou é o Jesus que prometeu que vai voltar para buscar a sua igreja. Então nós podemos falar de tudo, e eu não sou contra. Aqui a nossa igreja é bem assim, nós temos palavra para casais, nós temos palavra para homens, nós temos palavra para mulheres, nós temos palavra para jovens, nós vamos trazer palavra sim para empresários, mas nós não podemos esquecer que nós temos um tempo nessa terra. E que após desse tempo passar, aqueles que dormiram em Cristo, quando Ele vier arrebatar a igreja, ressuscitarão, estarão com Ele nos ares. E nós, Aguinaldo, vamos estar vivos, porque a gente tem que estar vivo no arrebatamento. Nós vamos subir para o céu e também vamos ser transformados. Amém, queridos? Isso aqui tem que gerar alegria na gente. Isso aqui tem que gerar alegria. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós não podemos perder o foco do Evangelho. O foco do Evangelho é esse mesmo Cristo que vocês viram subir, Ele retornará. E nós não somos daquela teologia escapista. Pastor, o que é uma teologia escapista? Jesus vai voltar. Então, enquanto Jesus não volta, eu vou me esconder aqui num cantinho, vou ficar só orando e jejuando, orando e jejuando, orando e jejuando. Tudo é pecado, nada é de Deus, porque eu quero ir para o céu. Não! Enquanto Jesus não voltar, a gente vai trabalhar. Um vai ser policial, outro vai ser professor, outro vai ser enfermeiro, outro vai ser médico, outro vai ser advogado, outro vai ser mecânico, e aonde quer que nós estejamos, nós vamos declarar o nome de Deus, nós vamos fazer a diferença aonde quer que a gente esteja. O fato de nós estarmos esperando a vinda de Jesus Cristo não nos tira a responsabilidade de viver e viver bem sobre essa terra. Nós temos caminhoneiro, nós trabalha com computador aí, Jefferson Sarinho, nós temos o pessoal da TI. Eu fiquei sabendo esses dias que a Isabelle está trabalhando com dados e eu preciso de alguns dados para a igreja, viu, Isabelle? Então, nós vamos usar os nossos dons e os nossos talentos para te servir. Lembra o hino da Cassiane? Meus dons e talentos são para te servir. Deixa Deus te usar, não se esconda. E Deus não vai te usar só aqui na igreja. Deus vai te usar no seu local de trabalho. Deus vai te usar na sua família. Deus vai te usar no seu bairro. Deus quer te usar aonde realmente a gente tem que ser usado, fora das quatro paredes. Você não está numa igreja que está dizendo para você assim: fica aqui, vamos ficar todo mundo reunido e dizendo vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Não, Ele vai vir. Mas enquanto Ele não vem, seja usado por Deus lá no fórum, seja usado por Deus nas esquadrilhas, que faz esquadrilha, seja usado por Deus lá no aeroporto, Ângelo, seja usado por Deus, Rogério. O Rogério falou: não, pastor, eu já estou pedindo aposentadoria. Não, mas Deus vai te usar muito ainda na construção. Senhor, eu não estou brincando não, fortalece os ossos desse homem. Você pode dizer para o seu irmão: seja usado. Seja usado. Eu sou mãe de família, pastor. Irmãos, você não está falando com um pastor que tem empregada, não. Lá em casa a gente divide o serviço. A pastora trabalha na clínica de psicologia de segunda e terça. Basicamente, segunda e terça, quem cuida da casa sou eu. E eu vou te falar uma coisa, hein? Nunca para esse serviço. Misericórdia. Sangue de Jesus tem poder. Mas seja usado na sua casa. Que Deus te use. E você, marido, que fica achando que porque você saiu para trabalhar e sua esposa ficou em casa, ela não fez nada, irmã, troca com ele, põe ele 15 dias para cuidar da casa. Que rapidinho ele vai falar assim: não, eu quero voltar, vou carregar peso, eu vou fazer o que tiver a fazer. Porque casa dá trabalho. Agradeça a Deus
Eu sei que hoje a realidade de muitos casais é dividir o serviço. Mas nós temos alguns casais ainda que a esposa fica em casa. Então vou te dizer alguma coisa. Trata essa mulher muito bem, porque ela trabalha muito. Agora também não dá para ele chegar 8 horas da noite e tá um furacão lá na sua casa, né, minha irmã? E também nós temos que conversar sobre isso. Mas vamos continuar. No segundo domingo nós falamos que Jesus transforma. Ele muda a gente. No terceiro nós falamos que Jesus nos muda, né, Rogério? Mas agora eu quero falar sobre uma outra questão. Eu quero falar que Jesus nos envia. Por isso que eu falei que talvez não é um sermão que muito crente gosta de ouvir. Porque nós estamos vivendo uma época em que os crentes, pastora Cássia, eles querem cruzar os braços, sentar no banco da igreja e falar: o que tem aí para mim hoje? Tem uma coisa chamada em alemão, não sei se eu vou conseguir falar essa palavra. Olha o pastor tentando falar alemão. Zeitgeist. O que é Zeitgeist? É o espírito da época. Essa palavra tem em alemão e ela define muito bem. É o espírito que está reinando a época. Eu não estou falando de espírito maligno, não. É o que rege o momento. E hoje tem um espírito tentando entrar dentro das igrejas, uma ideologia tentando entrar dentro das igrejas, que ela é pior do que a ideologia de gênero. Ela é pior do que o comunismo. Que ideologia é essa, pastor? A ideologia do consumismo. Pastor, me explica melhor sobre essa ideologia. É uma ideia que está entrando nas igrejas, infelizmente causada até por alguns pastores, que a igreja tem que se tornar praticamente um shopping. Então hoje muitos cristãos, eles só vão frequentar uma igreja se tiver um estacionamento muito amplo, onde tem uma vaga muito larga, que ele pode estacionar o carro dele com muito conforto, abrir a porta e poder sair. E outra coisa, hein? Não pode ficar muito longe da porta da igreja, não. O estacionamento tem que estar dentro da igreja, perto da igreja, que é para eu entrar logo. E quando ele entra, ele já quer que o Kids esteja recepcionando os seus filhos, colocando os cracharzinhos, levando as crianças para a salinha, porque ele não quer o filho dele atrapalhando ele na hora do culto. E quando ele chega na nave da igreja, ele espera algumas coisas: uma cadeira muito confortável, um ar-condicionado, ele espera que o banheiro esteja extremamente limpo. E resumindo, muitas pessoas estão confundindo igreja com shopping. Igreja não é shopping, igreja não é lugar de você vir passear, igreja é lugar de cultuar a Deus. O fato de uma igreja ter estrutura não te torna um consumidor do evangelho, porque hoje, infelizmente, tem gente que tem tudo isso numa igreja, mas quando tem que estacionar o carro e andar 5 minutos para chegar na igreja, ele não vem, porque ele está achando que igreja é shopping. Então toma vergonha, porque igreja é lugar do povo se reunir para adorar a Deus. Eu queria ver esse tipo de pessoa indo nas igrejas ribeirinhas, indo lá no Amazonas, pegando barco, subindo 3 dias de barco para fazer obra, para fazer missão. Eu queria ver essas pessoas, não precisa ir muito longe não, indo em algumas cidades de Minas Gerais, acordando 7 horas da manhã, pegando carroça, andando em terra, para poder chegar no horário do culto. Nós estamos muito mal acostumados. Eu não quero ser um pastor apelão, mas eu poderia nesse sermão aqui colocar uma imagem que chegou para mim essa semana, que me deixou triste e reflexivo e depois alegre. Como assim, pastor? Nossos irmãos num país da África, se eu não me engano a Nigéria, enterrados, fizeram um círculo, enterraram eles, deixaram só a cabeça para fora. E eles fizeram como se fosse um poço e começaram a encher de água. E a foto é tão macabra, que esse pessoal é tão perturbado, vem depois com esse papo furado, que o Islã é a religião do amor. Que amor é esse?
Você vê algum cristão enterrando o outro? Pode falar o que for, você já viu algum cristão enterrando um macumbeiro e tacando água na cabeça dele? E uma das nossas irmãs já com o olho arregalado e a água já chegando aqui, e os outros sabendo que o mesmo destino vai chegar a eles. Mas mesmo ali, eles continuaram cantando e adorando ao Senhor. Desculpa, a gente é muito fraco. Tem gente que já reclamou hoje da água da igreja. Tem gente que já reclamou hoje do banheiro da igreja. Tem gente que reclamou hoje do horário do culto. Meu filho, o culto é de manhã. Se fosse para você viajar para Paris, você acordava 4 horas da manhã. Então para com esse papo furado. Eu tenho que chegar às 8h30. Tem que chegar às 8h30. É voluntário, vai chegar às 8h30. Porque se eu falasse para você que se você chegasse aqui 7 horas da manhã, você ia ganhar uma viagem, tudo pago para a Europa, você chegava aqui às 6. Mas nós estamos muito confortáveis. E eu não estou aqui para pregar o que você quer ouvir, eu estou aqui para pregar o que o Espírito Santo ministra ao meu coração. E a mensagem de hoje é: Jesus nos envia. Por quê, pastor? Porque tem muita gente que não quer sair do sofá. Tem muita gente que não quer sair da frente da televisão. Olha para cá, irmão. Isso aí acontece. Isso aí acontece. Tudo que está em pé cai. Ainda mais quando a gente compra na Shopee. Quem nunca foi enganado pela Shopee? Um dia eu comprei um secador, um negócio de escorrer louça. Na Shopee parecia uma máquina. Quando chegou em casa, uma caixinha desse tamanho. Falei, vou orar para esses chineses. Os chineses estão perturbados. Primeiro prato que eu coloquei, o negócio quebrou. Mas amém, isso aí é para outra mensagem. Vamos continuar aqui. Tem hora que a gente acerta, vê umas coisas boas. Mas quando a gente erra, irmão, é dinheiro jogado fora. Mas vamos continuar. Deus não te chamou para ficar parado. Ele chamou você para depois de te tratar, te enviar. Quem é alcançado por Jesus, também é enviado por Jesus. E nós estamos querendo ficar confortáveis. Então, essa série Jesus termina. O Jesus que vive, o Jesus que transforma, o Jesus que muda a nossa vida, é o Jesus que nos envia, e envia para aqueles que estão perdidos. Mas eu não quero ser enviado, pastor, porque eu vou ter que sair do meu conforto, eu vou ter que sair da frente da minha televisão, eu vou ter que ler Bíblia, pastor. Como é que eu vou pregar, pastor, se eu não sei ler Bíblia? Tem gente que não quer pregar porque tem preguiça de ler Bíblia. Ai, pastor, eu vou ter que estudar. Vai ter que estudar, vai ter que fazer teologia, vai ter que fazer academia da vida, vai ter que acordar cedo, porque Jesus não te chamou para ficar parado aí nessa cadeira. Jesus te chamou para que você produza fruto. João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Jesus não está falando para líderes, Jesus está falando para discípulos, e nós somos discípulos de Jesus. Assim como eu vim, assim como eu fui enviado, Jesus está dizendo, o meu Pai também está enviando vocês. Isso muda tudo, porque o envio não é para alguns, o envio é para todos. Se você foi alcançado, você também está sendo enviado por Jesus. Mas a gente não gosta de ouvir isso, porque eu quero continuar na minha zona de conforto. Eu quero continuar no meu cantinho. Você não foi salvo só para viver melhor. Você foi salvo para viver debaixo do propósito de Deus para a sua vida. Deus não te salvou só para você ter uma vida confortável, uma vida estável e paz na sua alma. Ele te salvou para isso também. Mas Ele te salvou para você levar essa vida para outras pessoas que estão perdidas. Então saia do conforto, se mexa em nome de Jesus. O encontro com Jesus não termina em você. O encontro com Jesus termina com o que Ele quer fazer através de você. Não podemos ser uma igreja preguiçosa, não podemos ser uma igreja que fica parada aqui dentro. Nós temos que ser a igreja aonde nós estivermos.
E eu não estou falando, irmã Lena, de microfone, eu não estou falando de subir aqui acima no altar, porque tem uns crentes que acham que para pregar, tá bom, então Jesus me chamou para pregar. Pastor, qual vai ser o domingo que o senhor vai marcar para eu pregar? Nunca! Não vou marcar. As praças estão aí, a sua família está aí, os grupos de comunhão estão aí. Os trens não pode mais no trem, infelizmente. Como eu preguei no trem? Jean, como eu preguei no trem? Eu amava pregar no trem. Você está vendo eu pregar aqui, meu irmão? Mas eu comecei a pregar no trem. E desde a época do trem eu sou fominha mesmo, eu gosto de pregar. Comecei a pregar no trem, Gislene, você já sabe disso. Aí eu observei que 6 horas já tinha irmão que fazia o culto. 6h10, era de 10 em 10 minutos, 6h10 já tinha outro irmão que fazia o culto, 6h20, eu comecei a ficar, uma época, Karina, lá no Brás, até 8 horas esperando o trem, eu chegava às 6, ficava 2 horas esperando, e aí eu consegui assumir o culto das 8, glória, mal sabia eu que depois ia ter quinta-feira às 8 aqui na DG Vidas, e quem é das antigas sabe, o trem dava aquela chacoalhada, lembra? Não sei como é o trem de hoje, mas o de antigamente assim, dava aquela chacoalhada e quando ele chacoalhava, o primeiro que cantava era que ia dirigir o culto. Então já ficava aqui, 4º vagão. Quem é dessa época, dá um glória a Deus? 4º vagão. Você conta, 1º, 2º, 3º, 4º vagão. É o vagão dos crentes. Aí eu entrava lá, ficava lá. Quando fazia assim, nós abrimos este culto. Eu começava a cantar, em teu nome. E tem que ser esse hino, viu? Não abre com outro hino não, é porque era breia o negócio. Em teu nome, ó Jesus Cristo. Aí daqui a pouco um outro irmão canta, lá do outro canto. Ao pequeno e ao adulto, luz divina, vem dar por isso. Aí daqui a pouco já eram uns 20. Nosso Pai, nós te exaltamos. Agora eu esqueci a letra. E eu vinha pregando a palavra. Você precisa citar Jesus. Quantas vezes, eu lembro e me enche de alegria. Quantas vezes, Luciano, eu morava no Itaim, mas eu vinha pregando até Itaquá, nem sabia que ia virar pastor em Itaquá, porque o sermão tinha que terminar, mas estava, desde aquela época eu falava, eu vou acabar, calma aí que eu estou acabando. Depois eu comecei a pregar na praça do Itaim, Praça Silva Teles, era dos jovens. Cadê os jovens da igreja aí? Meus filhos, vocês têm força, jovens. Eu não quero que vocês sejam igual ao pastor Oséias. Deus tem outras coisas para vocês. Mas dentro dessa outra realidade, vocês têm que pregar o evangelho. Eu vivi uma época que eu sou muito feliz pelo grupo de jovens que eu cresci. Eu nem namorava a pastora Lília ainda, ela descia também lá para ver eu pregar. Eu acho que ela já estava de olho em mim. A gente se encontrava na porta da igreja no sábado, 11 horas da manhã. Descia lá para a praça do Itaim e começava a pregar. Levava violão, cantava, tocava, trazia a palavra, entregava folheto. E a gente subia, feliz. Olha a pastora Jace. Parece que foi ontem, né, pastora Jace? Esse homem aqui que vocês estão vendo, ele era magro. Ele ia lá, magrinho. Imagina eu também, só tinha orelha. Fala o seu irmão, o Jesus que chama é o que envia. Por isso que eu falei que talvez não é o sermão que talvez você gostaria de ouvir, mas é o sermão que Deus colocou no meu coração. Deus está te dizendo, eu tenho uma obra na tua vida, eu tenho um chamado, eu já te capacitei, eu já te escolhi, mas para de ficar sentado, está na hora de ir. Porque quem não vai fica, irmão. E fica dando trabalho. O envio acontece na vida real, não é púlpito. 2 Coríntios 5:20 diz assim, de sorte, 2 Coríntios 5:20 diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Nós somos embaixadores, nós somos representantes do reino. O embaixador, ele está ali para representar o reino. Entenda bem o que eu vou falar aqui. Representar um reino não é falar o que as pessoas querem ouvir. Representar um reino é falar o que o seu rei quer que seja falado. Guardadas as devidas proporções, vocês estão vendo essa guerra aí dos Estados Unidos com o Irã. E pode parecer loucura, mas teve lá um embaixador lá na ONU do Irã. E ele foi lá e o que ele falou é impossível. Não, só vai parar a guerra se acontecer isso. Ele deu 10... Desculpa, como que é? 10 tópicos para parar a guerra. A gente lê aqueles tópicos e fala, os Estados Unidos não vai aceitar isso. Mas o papel dele não é falar o que os Estados Unidos quer ouvir. O papel dele é falar o que o país dele quer que seja falado. Por que eu estou falando isso? Como embaixadores do Evangelho, o nosso papel não é falar o que os outros querem ouvir. Como embaixadores do Evangelho, o nosso papel é falar o que o nosso Deus quer que seja falado. E não precisamos falar, e aqui a igreja errou muito. O pastor falou que o meu papel é falar o que a palavra diz. Então amanhã eu vou chegar lá na minha empresa e vou falar, seus raça de víbora, seus bandos de pecador, vocês vão queimar tudo no lago de fogo do inferno. Não é isso que eu estou dizendo. Você pode muito bem chegar amanhã no seu serviço, ou alguém que te procurar e você falar, você precisa se converter. Você precisa conhecer Jesus. E olha que tem crente precisando ouvir isso, viu, pastor Eliseu? Tem um compositor cristão que ele é muito conhecido no meio gospel. Não sei se o Rogério vai lembrar desse nome. Alexandre Malaquias. Negão. Um monte de hino que você canta, você nem sabe, mas foi ele que escreveu. Se eu não me engano, um dos últimos hinos que ele compôs, é dele isso aí? Louvar-te é bem mais do que eu mereço, adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Você conhece esse número? Ouvir-te é tudo. Me ajuda? O que eu mais quero, e o que mais quero é estar mais junto a ti. É um dos hinos que ele fez. Para me curar, né? É assim. Teve um outro hino que ele fez que passou até numa novela da Record, quando Adão lá peca, né? Tem um outro, ele fez muitos hinos. E eu participei de um congresso com esse Alexandre Malaquias. Ele já era reconhecido. E o cara tem que ter muita coragem para falar o que ele falou naquele dia. Ele falou, gente, eu já estava conhecido, eu já escrevia hinos, e eu comecei a andar com Asaf Borba. Quem aqui das antigas lembra quem é Asaf Borba? E um dia eu estou no hotel todo cheio de ego, um dia eu estou no hotel todo feliz, achando que eu sou o cara. E nesse dia eu fui fazer um evento com Asaf Borba, e nós dormimos no mesmo quarto ali do hotel, dividido, né? Cama de solteiro, uma para cada, e a gente está batendo um papo à noite, e de repente o Asaf Borba vira para mim e fala, quando você se converter, Deus vai te usar de verdade. Porque até hoje você só escreve hino, mas você precisa se converter ao Deus que você escreve hino. Ele falou, ali eu me converti. Naquela noite, foi a noite da minha conversão. E como tem crente precisando se converter. Como tem crente que canta bem, como tem crente que prega bem, como tem crente que ora bem, como tem crente que fala bem, como tem crente que faz tudo bem, mas está precisando se converter. Só para que você saiba, esse hino que a gente cantou aqui agora foi depois dessa conversa.
Você tem que se converter, rapaz. Irmão em Cristo nem sempre vai falar o que você quer ouvir. O Asaf Borba não foi ignorante, não gritou com ele, mas num bate-papo ele falou: você tem que se converter. Você ainda não é convertido. Você precisa aceitar Jesus. Olha, já imaginou isso? Asaf Borba canta esse: Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Olha a letra: Tu és Senhor. Esse é do Asaf Borba. Absoluto. Vamos cantar? Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Eu tinha muita coisa para falar, mas fique de pé. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar-me a ti. Tu és. Vamos desde o início adorar o Senhor e dizer: Tu és soberano sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Diga: e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo. Aí esse mesmo Asaf Borba canta: Espírito em